Você já teve a sensação de que alguma coisa está errada, mas ninguém fala sobre isso? Que você trabalha mais, ganha um pouco a mais, mas vive com menos? Que certas coisas são proibidas para o cidadão comum, mas totalmente aceitáveis quando quem controla é grande, poderoso ou faz parte do sistema? Que a televisão fala horas sobre um assunto irrelevante, enquanto temas que afetam sua vida simplesmente desaparecem? Talvez o problema não seja você. Talvez o problema seja o mundo que te ensinaram a aceitar sem questionar. Hoje, esse vídeo não é sobre direita ou esquerda. Não é sobre teoria da conspiração. E não é sobre ódio. É sobre acordar. É sobre enxergar as contradições, as hipocrisias e os jogos de poder que moldam sua vida sem você perceber. Se esse vídeo fizer sentido para você, já deixa o like agora, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais gente que também sente que algo não fecha. Se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Isso importa mais do que parece. Agora respira fundo, porque a partir daqui, você não vê mais o mundo do mesmo jeito. Bem-vindo ao mundo real. Desde pequeno, a maioria de nós cresce ouvindo a mesma promessa. Estude, trabalhe duro, siga as regras, e tudo vai dar certo. Só que chega um momento da vida, normalmente quando você começa a pagar suas próprias contas, em que essa história começa a falhar. Você percebe que as regras não são iguais para todos. Que esforço nem sempre é recompensado. E que muitas decisões que afetam sua vida não passam por você, nem por ninguém que você conhece. Esse é o choque do mundo real. Não é bonito. Não é confortável. Mas é necessário. O mundo não é guiado apenas por mérito, justiça ou lógica. Ele é guiado por interesses. Interesses econômicos. Interesses políticos. Interesses corporativos. E quando você começa a observar com atenção, percebe algo perturbador. Muitas coisas que são vendidas como proteção, lei ou moral só existem enquanto não atrapalham quem está no topo. Quando atrapalham, as regras mudam. E não, isso não significa que tudo é uma grande conspiração maligna. Significa algo mais simples e mais perigoso. O sistema é desenhado para se proteger. Quem entende isso cedo sofre menos. Quem não entende, passa a vida achando que o problema é falta de esforço, quando muitas vezes o jogo já estava inclinado desde o começo. Esse vídeo é um convite desconfortável. Não para revolta cega, mas para a consciência. Porque a partir do momento em que você entende o mundo real, você para de gastar energia tentando vencer jogos que nunca foram feitos para você ganhar. E começa a construir estratégias próprias. E agora que você entendeu isso, a pergunta é inevitável. Por que certas coisas são proibidas para você, mas liberadas quando dão lucro para quem manda? É isso que a gente vai encarar no próximo capítulo. Bem-vindo ao mundo real. Desde pequeno, a maioria de nós cresce ouvindo a mesma promessa. Estude, trabalhe duro, siga as regras, e tudo vai dar certo. Só que chega um momento da vida, normalmente quando você começa a pagar suas próprias contas, em que essa história começa a falhar. Você percebe que as regras não são iguais para todos. Que esforço nem sempre é recompensado. E que muitas decisões que afetam sua vida não passam por você, nem por ninguém que você conhece. Esse é o choque do mundo real. Não é bonito. Não é confortável. Mas é necessário. O mundo não é guiado apenas por mérito, justiça ou lógica. Ele é guiado por interesses. Interesses econômicos. Interesses políticos. Interesses corporativos. E quando você começa a observar com atenção, percebe algo perturbador. Muitas coisas que são vendidas como proteção, lei ou moral só existem enquanto não atrapalham quem está no topo. Quando atrapalham, as regras mudam. E não, isso não significa que tudo é uma grande conspiração maligna. Significa algo mais simples e mais perigoso. O sistema é desenhado para se proteger. Quem entende isso cedo sofre menos. Quem não entende, passa a vida achando que o problema é falta de esforço, quando muitas vezes o jogo já estava inclinado desde o começo. Esse vídeo é um convite desconfortável. Não para revolta cega, mas para a consciência. Porque a partir do momento em que você entende o mundo real, você para de gastar energia tentando vencer jogos que nunca foram feitos para você ganhar. E começa a construir estratégias próprias. E agora que você entendeu isso, a pergunta é inevitável.
Por que certas coisas são proibidas para você, mas liberadas quando dão lucro para quem manda? É isso que a gente vai encarar no próximo capítulo. Quem realmente manda no mundo? Quando a gente pensa em poder, normalmente imagina presidentes, reis, primeiros-ministros. Pessoas que aparecem na TV, que disputam eleições, que fazem discursos bonitos. Mas aqui vai uma verdade desconfortável. Muito do poder real não aparece nas urnas. Existe uma camada acima da política visível. Uma camada silenciosa, técnica, difícil de explicar em manchete de jornal. Grandes corporações. Fundos de investimento globais. Instituições financeiras que controlam trilhões. Empresas que não governam países oficialmente, mas influenciam decisões que afetam milhões de vidas. E não, isso não é teoria da conspiração. Isso é economia básica. Quando um fundo tem participação em centenas de empresas de setores estratégicos, energia, alimentação, mídia, tecnologia, saúde, ele não precisa mandar. Ele condiciona. Governos precisam de investimento. Empresas precisam de crédito. Países precisam de estabilidade financeira. E quem controla grandes volumes de capital controla opções. A política muda a cada 4 anos. O dinheiro permanece. Enquanto você discute ideologia com alguém na internet, decisões sobre inflação, juros, cortes, privatizações ou regulações já foram alinhadas em salas onde o povo nunca entrou. E percebe a ironia? A mesma população que é ensinada a não falar de política vive as consequências dela todos os dias. Mas aqui é importante ser honesto. Isso não significa que existe um vilão único, maligno, rindo do caos. O sistema funciona assim porque foi construído assim. Capital busca poder. Poder busca estabilidade. E quem está fora desse jogo sente apenas o impacto. O problema é que ninguém te ensina isso. Na escola, você aprende fórmulas. Na TV, você aprende opiniões. Mas quase nunca aprende como o mundo realmente se organiza. E quando alguém tenta explicar, logo vem o rótulo. Louco, extremista, teórico. Questionar virou ameaça. E é exatamente aí que entra o papel da informação. Porque quem controla a narrativa controla o que você considera importante. É isso que a gente vai destrinchar agora. Informação não é verdade, é narrativa. A maioria das pessoas acredita que estar informada é assistir ao jornal, ler manchetes ou acompanhar portais de notícia. Mas aqui vai um choque necessário. Informação não é sinônimo de verdade. É sinônimo de recorte. Nenhum jornal mostra tudo. Nenhum programa fala de tudo. Alguém sempre escolhe o que entra e o que fica de fora. E essa escolha nunca é neutra. Você já percebeu como, às vezes, um assunto totalmente irrelevante domina o noticiário por dias? Matérias longas, análises, debates, opiniões, especialistas. Enquanto isso, temas que afetam diretamente o seu bolso, sua liberdade ou seu futuro aparecem por 30 segundos, ou simplesmente somem. Isso não acontece por acaso. A mídia não vive de informar. Ela vive de atenção. E atenção é um recurso escasso. Se você está focado em polêmica, escândalo ou medo, você não está questionando estruturas maiores. Existe um conceito simples na psicologia: fadiga cognitiva. Quando o cérebro é bombardeado o tempo todo, ele para de questionar e começa apenas a reagir. Raiva, medo, indignação rápida. E depois, esquecimento. Esse ciclo mantém você ocupado emocionalmente, mas improdutivo intelectualmente. E aqui entra a parte mais grave. Não é só o que é mostrado, é como é mostrado. Palavras escolhidas, tom de voz, imagens, música. Tudo isso molda a forma como você sente antes mesmo de pensar. Quando você consome informação sem filtro, você não forma opinião. Você absorve opinião. E isso explica por que tantas pessoas defendem ideias que nunca estudaram, brigam por causas que não entendem e repetem frases que não saberiam explicar. A indústria da informação não quer você consciente. Ela quer você previsível. Porque gente previsível compra, vota, reage e se comporta de forma controlável. E quanto mais distraído você está com o barulho, menos percebe quem está puxando os fios. Isso nos leva direto ao próximo ponto.
Porque informação manipulada é só uma parte do problema. A outra parte é o entretenimento constante que mantém você longe do silêncio necessário para pensar. A indústria da distração. Se você tivesse que controlar milhões de pessoas, não usaria força. Usaria distração. Isso é mais barato, mais eficiente e ninguém percebe. Vivemos na era do entretenimento infinito. Vídeos curtos, polêmicas diárias, brigas políticas, escândalos, trends, apostas, pornografia, dopamina fácil. Tudo competindo pela sua atenção. E atenção é energia mental. Quando ela é drenada o tempo todo, sobra o quê? Cansaço, irritação, ansiedade e zero disposição para pensar profundamente. A ciência explica isso de forma simples. Estímulos constantes mantêm o cérebro em estado de alerta superficial. Você reage, mas não reflete. Consome, mas não constrói. É por isso que, depois de horas rolando a tela, você sente que descansou, mas está mais cansado do que antes. E o sistema adora isso. Um homem distraído não estuda. Um homem exausto não questiona. Um homem confuso não se organiza. E quando ele percebe que está perdido, a indústria oferece o remédio. Mais entretenimento, mais consumo, mais fuga. Repara como quase tudo hoje é feito para te tirar do presente. Ou te jogam para um futuro fantasioso de sucesso rápido, ou te prendem no medo constante do amanhã. Em nenhum dos dois você está consciente agora. E não é coincidência que vícios modernos explodiram junto com essa lógica. Apostas online, pornografia, redes sociais, compras impulsivas. Todos prometem alívio imediato. Todos cobram um preço silencioso depois. Foco, disciplina, autoestima. E enquanto você luta contra seus próprios impulsos, o sistema segue funcionando perfeitamente. Mas aqui está a virada de chave. Perceber isso não é para te deixar paranoico. É para te devolver poder. Porque o próximo passo é entender como esse mesmo sistema te convence de que você está ganhando mais, quando na verdade está ficando mais pobre. E isso nos leva ao ponto que dói no bolso, e na realidade de quase todo brasileiro. O salário aumenta, mas você fica mais pobre. Todo ano o mesmo ritual. Anunciam o aumento do salário mínimo. Discurso bonito. Manchete positiva. Vitória para o trabalhador. Agora vamos tirar a emoção e olhar os fatos. Se o seu salário sobe R$ 100, mas o arroz sobe 3, o feijão sobe 4, o óleo dobra, a energia aumenta, o aluguel reajusta e o transporte fica mais caro. Você não ganhou nada. Você perdeu. Isso se chama perda de poder de compra. O dinheiro não é estável. Ele desvaloriza com o tempo. E quanto mais moeda circulando sem aumento real de produção, menos cada nota vale. Isso não é opinião. É economia básica. O problema é que ninguém explica isso de forma clara. O aumento vira um evento emocional, não racional. Você sente que está avançando, mas continua correndo no mesmo lugar. E pior, muitas vezes corre mais. O sistema te empurra para trabalhar mais horas, aceitar mais pressão e ainda ouvir que é assim mesmo, que todo mundo passa por isso. Mas aqui está a parte mais cruel. O salário mínimo foi criado como piso de sobrevivência, não como caminho de prosperidade. Ele te mantém funcional, não livre. Enquanto isso, quem entende inflação, ativos, proteção de valor e fluxo de dinheiro não depende desse reajuste simbólico. Eles jogam outro jogo. E isso cria um abismo silencioso. De um lado, pessoas lutando para acompanhar o custo de vida. Do outro, pessoas protegendo e multiplicando o patrimônio. E não, isso não significa que a culpa é sua. Mas significa que, se você não buscar consciência financeira, o sistema vai te engolir sem pedir licença. A verdade dura é essa. Se você só troca tempo por dinheiro, e esse dinheiro vale menos a cada ano, você está andando para trás sem perceber. E é aqui que muitos se perdem. Ficam revoltados, cansados, descrentes. Mas revolta sem direção só alimenta o caos. E é exatamente por isso que o último capítulo é o